Você já se perguntou como dar vida a personagens bem estruturados que chamam a atenção do seu leitor? Pois então seja muito bem-vindo ao Café do Escritor. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 tipos de personagens que são inesquecíveis. E eu vou mostrar para você também a função de cada um desses personagens e como você pode utilizá-los na sua escrita. Então, prepare o seu café, acomode-se, pegue o seu caderninho, anote e vamos começar. E lembre-se também, me acompanha, segue o canal Café do Escritor, comenta, compartilha esse vídeo para que a gente possa produzir sempre mais conteúdo. Bom, os personagens de uma história, eles são essenciais para trazer a narrativa à vida. Personagens são o coração da trama que você vai criar. São as vozes que contam a história e os olhos que também pelos quais os leitores vão enxergar aquilo que você cria como escritor. E cada personagem, seja ele herói ou vilão, coadjuvante ou figurante, desempenha um papel único que impulsiona a história para frente, que cria conflitos, que inspira emoções e vai permitir ao seu leitor se conectar com a jornada narrativa em um nível muito mais pessoal. Por ter tanta importância a criação de personagens verossímeis, isso é, próximos da realidade, eu trouxe para vocês 5 tipos de personagens que são essenciais em cada história. O primeiro tipo de personagem que eu trouxe para você é justamente o protagonista. O protagonista é mais do que o personagem principal. O protagonista é a alma da história, porque é ele quem guia os leitores através dos altos, dos baixos da trama. É por quem o leitor, o espectador, irá torcer. Ele vai se identificar de alguma maneira e criar uma conexão emocional com esse personagem. Mas como tornar esse protagonista inesquecível? Você faz isso através da complexidade, das falhas, dos sonhos e das lutas que você vai impor, vai colocar para esse personagem. Então vamos analisar de forma rápida alguns personagens icônicos e ver quais são as técnicas que foram usadas para fazer com que o leitor permanecesse muito mais tempo, permanecesse até o fim dessa leitura. E alguns personagens são realmente icônicos, deixaram uma marca na cultura popular, inclusive, não somente na literatura, mas em geral a gente se refere a esses personagens como referências, como é o caso, por exemplo, do Sherlock Holmes, que é um detetive, um mestre da observação e da lógica, e foi criado por Sir Arthur Conan Doyle, e é conhecido justamente por resolver casos complexos com a sua inteligência aguçada. Nós temos mais recentemente o Harry Potter, que também ficou muito conhecido, ficou gravado na mente das pessoas por ser um bruxo criado pela J.K. Rowling e que também, com suas peripécias, a sua turma, o seu grupo, consegue fazer grandes aventuras e isso faz com que nós gravemos esse personagem e identifiquemos ele assim que a gente enxerga. E o que dizer do Dom Quixote, o cavaleiro sonhador do Miguel de Cervantes, famoso pelas suas aventuras ao lado do seu fiel escudeiro Sancho Panza. Tem também a Elizabeth Bennet, né? Se você gosta de Jane Austen, a protagonista independente de Orgulho e Preconceito, né? Ela desafia as convenções sociais da sua época e por isso é personagem tão marcante. E ainda Alice, da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Também explora um mundo fantástico, cheio de personagens estranhos e maravilhosos, inesperados, muitas vezes. E esses personagens são lembrados não somente pela sua história, mas também pelos valores universais que representam, como a coragem, a inteligência, a lealdade, o amor. E eles nos inspiram gerações a se transportar também para um mundo onde tudo é possível. Vamos agora ao personagem tipo 2, que é o antagonista. O antagonista muitas vezes é mal interpretado, sempre achando que deve ser um vilão.
Mas ele não necessariamente é o vilão. Ele é um personagem que auxilia uma força oposta ao protagonista. E aí, por isso, é importante criar um antagonista muito bem criado. O antagonista, ele impulsiona a narrativa. Por isso, é importante você evitar clichês na hora de criar o seu antagonista. Ele precisa ter também ser um personagem tridimensional. Mas antes disso, como é que para a gente saber como criar um personagem assim, a gente precisa saber conhecer quais são os clichês, para justamente poder evitá-los. E para criar um antagonista tridimensional, assim como em outros personagens, você tem que criar um personagem com várias camadas, que seja complexo, que tenha personalidade, que você evite estereótipos, justamente para você surpreender o teu leitor. Personagem tipo 3 são os personagens secundários. Os personagens secundários são os pilares que sustentam a jornada do protagonista. Eles podem ser mentores, aliados ou até mesmo rivais. O importante é que eles contribuam para o andamento dessa história. Eu estava assistindo Emma, né, da Jane Austen, há alguns dias, e percebi que sem a Harriet Smith, a personagem Emma não teria como desempenhar as suas ações, as suas peripécias durante a trama. Porque é por conta da ação da personagem secundária é que ela consegue brilhar, ou pelo menos ela consegue aparecer e todas as tramas conseguem ser desenroladas. Então, os personagens secundários não são meros figurantes, eles são essenciais da sua história. Por isso, preste muita atenção na hora de construir. Personagem tipo 4, que são os personagens coadjuvantes. E aqui fica um pouquinho confuso, às vezes, saber o que é personagem secundário e o que é personagem coadjuvante. Bom, vou tentar esclarecer isso. A diferença entre um e outro pode realmente ser sutil, porque ambos são essenciais para o desenvolvimento da trama e do protagonista. Enquanto o secundário tem uma relação direta com o protagonista, que ele está muito próximo, o coadjuvante ele pode ter uma função específica, muitas vezes uma cena específica, somente um momento. Esse é o personagem coadjuvante. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas, novamente, nem por isso, não é porque é uma cena só, talvez, ou algum momento que ele interfere com o protagonista, que ele é menos importante. Eu vou pegar um exemplo do personagem coadjuvante no Pequeno Príncipe, que é a raposa. Ela não é o foco principal da história, ela não vai aparecer durante toda a história, durante toda a trama, mas ela tem sim um momento muito especial em que ela se relaciona, em que ela atua com o Pequeno Príncipe. Ela ensina, por exemplo, o príncipe sobre a essência do amor e da amizade, com a famosa frase: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas". Personagem tipo 5, que é o personagem do alívio cômico. O personagem de alívio cômico, aquele que o principal objetivo, o propósito, é justamente proporcionar humor e aliviar a tensão dessa história. E a grande arte aqui é justamente conseguir equilibrar entre humor sem diminuir a seriedade nos momentos críticos. Um exemplo clássico de personagem de alívio cômico é a Dory, a peixinha esquecida do filme Procurando Nemo, lembra? Então, com a sua memória sempre de curto prazo, ela oferece alguns momentos de leveza, de riso, mesmo em situações bastante tensas. Veja, embora Procurando Nemo seja um desenho animado, o tema dele é bastante pesado. Trata-se, na verdade, de um sequestro de um filho. O peixinho Nemo é o filho que foi sequestrado, então não é qualquer coisa. Mas da maneira que é contado e com a atuação da Dory, tudo fica mais fácil de ser absorvido pelo público. E isso mostra justamente que o equilíbrio perfeito do alívio cômico com o restante da trama é bastante bem executado, porque diverte o público, tem uma profundidade emocional e contribui justamente para a narrativa de forma significativa. Bom, esses são alguns dos tipos de personagens que você pode trabalhar na sua história. Em essência, os personagens são reflexo da experiência humana.
Eles representam nossas lutas, nossas alegrias, nossos medos e também as nossas esperanças. E através deles, nós exploramos novos mundos, enfrentamos desafios e crescemos como seres humanos. Os personagens são a alma da história. E sem eles, uma narrativa não teria vida e nenhum significado. Na verdade, não existiria nem história. Então, lembre-se, os personagens são o elemento mais vital da história, pois sem eles, as palavras na página permaneceriam apenas palavras. Então, agora é a sua vez. Compartilhe aqui nos comentários, aqui abaixo, como você planeja usar esses tipos de personagens na sua escrita. E lembrando também que aqui no Café do Escritor, você pode ter toda a ajuda necessária para escrever as suas histórias e também o seu texto de não ficção. Temos mentorias, cursos especializados, oferecemos as ferramentas para que você possa escrever com confiança e criatividade. Quer ver o seu trabalho publicado? Nosso serviço de publicação premium irá conduzir todo o processo textual, editorial, de design, para que você transforme o seu manuscrito em um livro de sucesso. E mais, faça parte de uma comunidade vibrante de escritores, com os nossos grupos gratuitos do WhatsApp e do Telegram. E também com o nosso grupo exclusivo, o Clube Ler para Escrever. Descubra ainda como nós podemos ajudar você a alcançar os seus objetivos literários. Confira os links e informações abaixo do vídeo aqui e junte-se a nós na sua jornada de escrita. Também o seu apoio é essencial para que a gente continue a produzir e a oferecer conteúdo de alta qualidade. Deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o link e segue o canal. Um grande abraço e até a próxima.